Olá pessoal, sou o Marcos e estou aqui novamente com um Dica de Amigo, agora no cinema, saindo um pouquinho do mainstream, indo na direção da Europa, chegando no leste europeu. Então vou falar com vocês de um filme romeno de 2009, muito, 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 muito interessante e que vale a pena a gente assistir. Chama-se O Casamento Silencioso. Por que a gente deve ver esse filme? Por que eu recomendo esse filme? Para que a gente possa entender uma coisa absolutamente fundamental que é a nossa própria humanidade. Para que a gente possa entender a partir da resistência que uma pequena aldeia apresenta ao comunismo que se instalava na Romênia, no início ali dos anos 50, que essa resistência na verdade era uma tentativa de preservar o que nos é humano. É um filme que é uma comédia feita em cima de acontecimentos trágicos, como é próprio do romeno. Mas o que é o romeno? Tem um livro de um filósofo romeno do século XX, um dia ainda vou falar sobre ele, As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo, que na introdução, na apresentação do livro, o Olavo de Carvalho, que morou na Romênia, coloca para nós um panorama do que é ser romeno. A Romênia ela é um país que existe no meio de grandes impérios que entraram em choque ao longo dos séculos XIX e XX. Principalmente vive entre a Alemanha e a Rússia. E volta e meia foi invadida. Volta e meia estava sendo dominada e ocupada por potências estrangeiras com valores muito diferentes dos deles. Os romenos eles possuem origem latina, são cristãos altamente apegados à família e se tornaram uma representação do que acontece com esse tipo de sociedade quando ela é dominada por poderes globalizantes, né, de Estado forte e de certa forma desumanos, como foi, por exemplo, a União Soviética e a Alemanha nazista. E ele acabou, o Romeno, incorporando aspectos culturais bem diferentes da sua forma de viver, e isso nos levou ao Romeno de hoje. Né? E, curiosamente, uma forma de resistir que a Romênia sempre apresentou foi através de seus grandes pensadores, grandes filósofos no século XX, alguns sendo descobertos agora, do jornalismo, do uso das letras, porque já que na força bruta não tinha como eles prevalecerem diante de inimigos tão fortes. Então, o que é esse filme? Esse filme começa mais ou menos nos dias de hoje, numa uma paisagem bem cinza, né? Uma equipe de filmagem fazendo uma série de programas sobre eventos paranormais. Vai até uma aldeia que na verdade é um escombro, praticamente são escombros de uma aldeia que já existiu ali. Encontrar com um prefeito daquela aldeia que é praticamente habitado por viúvas. Então algo aconteceu naquela aldeia que fez que tivesse nos dias de hoje só aquelas senhoras de preto numa paisagem bem opressora. E o próprio prefeito relata, né, a questão da mutação quando ele diz que a aldeia foi um dia destruída durante o regime comunista para dar lugar a uma grande fábrica e agora no capitalismo a fábrica foi destruída para dar lugar a um vilarejo para ricos que ia ser construído ali. Então ele retorna até 1953, que é quando passa a história do filme, e faz um contraste dessa imagem cinzenta com uma imagem bem colorida, né? Começa ali mostrando os girassóis no meio do campo e o romance proibido do filho e da filha de dois, digamos assim, figurões da aldeia, meio assim Romeu e Julieta, e vai aos pouquinhos mostrando pra gente aquela pequena aldeia, é, sempre com muita gritaria, com muita confusão, com muito caos, mas que de alguma forma acaba sempre numa grande alegria, abraços e beijos e etc, e muito humor. Então o romeno é um povo de humor muito refinado, tudo ele consegue ver pelo lado humorístico, que é uma forma de resistência do povo romeno. E no meio dessa alegria toda tem sempre um fantasma que está espreitando, né? Que volta e meia ameaça atrapalhar aquele convívio, que é justamente o do comunismo. A Romênia já vivia
A história em 1953 já era comunista, mas o regime comunista não tinha conseguido penetrar ainda nesses rincões, nessas aldeias isoladas. A ideia da destruição da sociedade civil para a substituição de uma nova sociedade civil organizada ainda não tinha chegado ali, mas já ameaçava. O prefeito já era um comunista, que tinha um pequeno partido comunista na cidade com três jovens idiotas, inclusive, que, que fazem parte desse grupo. Já aparecia uma figura de um inspetor cultural que vinha volta e meia para exibir filmes obrigatórios no programa de educação da Romênia, mas eles eram sempre ridicularizados. A forma como a aldeia reagia a isso era fazer pouco, muitas vezes ignorar e fazer chacota, né? Ridicularizar, na verdade deixando evidente como aquilo era uma coisa grosseira e de muito mau gosto. É, a situação começa um pouquinho a mudar quando acontece um estranho crime na cidade, uma jovem estuprada e morta, e todos percebem que tinha sido vítima de um oficial romeno, de um soldado romeno, comunista, né? E praticamente ninguém mais fala sobre isso. Enterra a jovem, irmã da protagonista, aquela da cena inicial do Romance Proibido, e essa moça que é enterrada começa a aparecer para toda a aldeia, volta e meia, como espectro, como fantasma. É praticamente como se fosse uma voz da consciência. Vocês não vão fazer nada, vocês simplesmente vão esquecer que eu existi, me enterrar e vai ficar por isso mesmo. Enfim, o filme evolui para o grande acontecimento que é o casamento. Os dois jovens resolvem se casar, a aldeia resolve dar uma grande festa. E quando eles estão no dia do casamento, né, saindo da igreja, indo para a grande festança, muita comida, pessoal que veio de fora e tal, aparece um capitão do exército romeno, acompanhado de um oficial da KGB e o prefeito idiota, e diz para eles que o Stalin tinha acabado de morrer, tinha sido decretado um luto de uma semana e nenhuma cerimônia pública ou nenhuma comemoração seria permitido, nem mesmo funeral. E praticamente acaba com o casamento. Só que a comida está toda pronta, vai se perder, o pessoal veio de fora, como é que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer um casamento estando publicamente proibido? Essa é a história do filme, é imperdível, muito bom mesmo. O casamento, a festa vai acontecer e é uma dos casamentos mais hilários que eu já assisti. Vamos entender o desfecho, mas principalmente vamos ver como o comunismo era uma força, o comunismo era uma força desumana, desumanizadora, a partir dessa alegria dessa pequena aldeia, dessa pequena comunidade, ela mostrava o que era ser humano. Lembrando um pouco uma dos ensaios de Chesterton no livro Os Hereges, que ele diz que a pequena sociedade ela é mais humana porque é um exemplo aleatório da humanidade. Quando você junta pessoas baseadas em critérios racionais, você tem algo sectário e desumano. Isso é o comunismo. E a pequena aldeia é um exemplo aleatório da humanidade. Então, você amar a humanidade é você amar aquela aldeia. Se você assiste o filme e não consegue amar aquela aldeia, você, digamos assim, é incapaz de amar a verdadeira humanidade. Então, esse filme, recomendadíssimo, Casamento Silencioso, não deixem de assistir. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que coloquem pelo menos o curtição aqui debaixo do YouTube, deixem um comentário para que nós possamos prosseguir fazendo vídeos como esse. Um grande abraço e até a próxima.